Boa tarde, boa tarde. Seja bem-vindo, meus queridos, minhas queridas amadas, a mais uma live. Seja bem-vindo ao meu, seu, nosso canal, aí Missão Orar Sem Cessar, né? Todos os dias o Senhor vem com uma palavra agraciada, né? Por Ele, né? Falando aí, trazendo ao meu, seu coração um tempo de reflexão, onde eu e você vamos, né? Desvendar, né? Compreender qual é a grande e perfeita vontade do Senhor. Muitas vezes, né, o Senhor, Ele traz uma palavra, né, traz uma parábola para que nós possamos de fato compreender qual que é a boa, perfeita vontade de Deus. E essa vontade perfeita de Deus, meus queridos amados do Senhor, está sempre alicerçado na minha, tua e na minha rocha. Deus é bom, quero te dizer o tempo todo, o nosso Senhor Jesus é bom. É nada mais, nada menos, para falar com você a respeito, né, de um publicano, né, o publicano que muitas das vezes, né, ele chegava ali para cobrar imposto daquele povo, né, e aí o povo pedia para que ele, né, pedia para que ele, né, tivesse compaixão, mas o publicano ele não tinha compaixão do povo. O publicano ele queria, né, estar todo o tempo ali, sabe, arrancando o dinheiro daquele povo, judiando, né, daquela cidadezinha. E era um povo que necessitava muito daquele dinheiro. E nada mais, nada menos eu quero falar a respeito de Zaqueu. Zaqueu, eu quero te dizer para você, ele era um homem responsável pela coleta de todos os impostos na cidade de Jericó. Segundo Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao 10, fala que ele era um coletor de impostos e era odiado por todos, odiado por seus compatriotas, os judeus que viam como traidores trabalhando para o Império Romano. Observa bem, Zaqueu, ele tinha um trabalho, e esse trabalho de Zaqueu era totalmente, sabe assim, muito desprovido do que era para o povo daquela comunidade. Eles cobravam impostos, mas impostos altos, caros, coisas que para ele era de vanglória, mas para que o povo daquela cidade não, era um povo que perecia. Eu quero te dizer desse perecer. Sabe quando você ganha o melhor cargo, você está no seu melhor status, está no seu melhor momento? Então você esquece as pessoas que estão à tua volta, porque acha que o dinheiro, o sucesso, a fama está acima de todas as coisas. E eu quero te dizer que, olha, tudo nessa vida é passageira. E quando eu e você morrermos, nós não vamos levar nada. E não é que você não possa ter bens, não é que você não possa ter status, não é que você não possa ter um bom trabalho. Mas você precisa aprender a ministrar. Ai, querida, você precisa aprender a ministrar sobre os seus bens, sobre os valores familiares, para que você possa verdadeiramente assim compreender a palavra do Senhor. Zaqueu era esse homem, a família dele estava bem confortável com o seu ganho, com o seu sustento, porque ele era um homem, um homem que tinha dinheiro, um homem que trabalhava, estava acima de todas as coisas ali, né, praticamente, né, sendo o braço direito daquele povo dos romanos. Então ele cobrava impostos severo com as pessoas. Lá no capítulo 19 do livro de Lucas, versículo de 1 em diante, inicia dizendo assim para mim e para você. Jesus entrou em Jericó. Sabe, eu vou só até a pausa do versículo 3. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo pequeno de estatura, não conseguia por causa da multidão. Presta atenção. Como eu estava contando a história para vocês, Zaqueu, ele era um homem que ele tinha muito dinheiro e roubava muito. Ele, sabe, multiplicava muito o que ele tinha que cobrar das pessoas. E as pessoas o odiavam daquela cidade de Jericó, porque as pessoas não estavam conseguindo sobreviver para pagar aqueles impostos. E eles necessitavam pagar aquele imposto para estar naquele local, naquela casa deles. Então, observa bem, uma cidade toda odiando Zaqueu.
Zaqueu, ele era pequeno. Segundo dizem, ele era anão. E as pessoas que estavam passando ali naquela cidade com Jesus, os povos que soube que Jesus ia passar ali, eles eram muito grandes. Então, tampava a visão de Zaqueu. Tampava a visão de Zaqueu. Mas Zaqueu, naquele dia, estava perto de uma árvore, assentado. Imagina, eu penso que ele estava analisando que a vida dele estava sem sentido. Porque do que adiantava ele ter tanto dinheiro, ter o sustento da casa, né? A família dele estar comendo bem, mas ele não tinha ninguém, a não ser o pessoal da casa dele. Imagina os filhos do Zaqueu indo para a escola, no nosso dia de hoje. E os meninos que estavam passando por situação difícil, porque o pai dele, que era o Zaqueu, cobrava impostos caríssimos. Imagina como aquela comunidade, aquela turma de alunos ia tratar esses meninos de Zaqueu. Imagina a mulher de Zaqueu indo no supermercado, fazendo compra, né? Comprando aquelas várias coisas. E também as mulheres que estavam ali, dona de casa, que não podia comprar tanta coisa, falava, ó, tá gastando com tanta regalia e nós com nada. A mulher do ladrão, do publicano, do Zaqueu. Então, meus queridos, era muito difícil para que as pessoas compreendessem a situação de Zaqueu naquela época. Então as pessoas odiavam Zaqueu. E Zaqueu sentado ali naquela árvore, debaixo daquela árvore, quando ele viu falar que havia um homem que ia passar por ali, Jesus, ele queria apenas vê-lo. Mas ele pulava e ele correu para a multidão para ver Jesus. Só que ele não conseguia, porque a multidão era imensa e ele pequeno demais. Imagina uma pessoa de 90 centímetros, 1 metro. Imagina o outro de 1,80, 1,70, 1,50. Ia tampar totalmente a estrutura, a visão daquela pessoa pequena. Então, Zaqueu teve uma ideia. Eu vou subir na árvore para que lá eu possa ver Jesus passar. Entenda bem, Zaqueu queria chamar a atenção do Senhor para ele. Zaqueu necessitava que Jesus olhasse para ele, porque ninguém mais olhava para Zaqueu. As pessoas o repudiavam, porque ele era severo e mau. Ele era mau. Ele arrancava até que as pessoas não tinham sobre sua casa, para poder saciar, né, a vontade do Império Romano. Então imagina só, uma cidade toda odiando Zaqueu. E Zaqueu ali, e ele precisava mudar aquela situação. O coração dele, com certeza, quando soube que Jesus ia passar, começou a queimar. Ia se queimar. Queimou totalmente o interior de Zaqueu. O orgulho, a soberba, a avareza, o desejo de ter muita posse. Então, olha o que diz o versículo 4 em diante. Assim, correu diante e subiu numa figueira. Zaqueu, ele subiu numa figueira, brava, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar na sua casa hoje. Então, ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas presta atenção nessa palavra. As pessoas dizem, Jesus se hospedou na casa de um pecador. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele não veio para os sãos. Amém? O Senhor não veio para os sãos. O Senhor veio para aquele que estava doente. O Senhor veio para aquele que precisava de cura. O Senhor veio visitar Zaqueu porque Zaqueu precisava de remédio. Zaqueu precisava de tratamento. Zaqueu precisava mudar o coração. Se o Senhor não hospedasse na casa de Zaqueu, como Zaqueu ia mudar com aquele povo? Como Zaqueu ia arrepender das suas ações? Então, Jesus disse, Zaqueu, hoje me convém estar na tua casa. Desce depressa. Então ele desceu. Porque ele entendeu que o coração dele queria mudar. Mas o povo não ia entender. Porque o povo estava magoado, estava machucado. O povo estava com raiva, com ódio de Zaqueu. Zaqueu não fez coisas boas.
pessoas até aquele exato momento. Então as pessoas não tinham condição de amá-lo e sim de odiá-lo. Mas Jesus veio para aqueles que estavam sendo odiados. Jesus veio para aqueles que estavam sendo maltratados. Como Jesus também veio para aqueles que estavam totalmente cometendo os atos indevidos. E é para que voltasse o arrependimento. E Zaqueu desceu. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade. Olha o que ele diz quando o Senhor entra, come com ele, ceia com ele na mesa. Ele diz lá no versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens. Tá bom, minha linda? Paz e graça. Estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu, ele faz essa promessa, ele fala para o Senhor. O Senhor não precisou de dizer: olha, Zaqueu, você não acha que está fazendo algo errado, cometendo seus... Não, ele diz bem claro: Senhor, olha, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: hoje, nessa casa, houve salvação, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Presta atenção, Deus veio salvar aquele que estava perdido, aquele que estava no desengano, aquele que estava cometendo um ato errado. O publicano Zaqueu, ele estava cometendo um ato indevido, estava extorquindo as pessoas, as famílias carentes, roubando o que não pertencia a ele, tirando muito mais do que eles podiam oferecer. Mas o Senhor chegou naquele dia, naquele exato momento, naquela cidade, para mudar a história de Zaqueu. E hoje, quantos Zaqueus que nós hoje estamos sendo representados? Quantas pessoas hoje se encaixam como Zaqueu, que precisa ser moldado e transformado? Quantas pessoas precisam hoje viver esse chegar do Senhor? Então, fecha teus olhos, curva a tua cabeça, peça ao Senhor nessa tarde de hoje para poder mudar a sua história, a tua situação. Zaqueu, ele teve uma atitude, ele teve coragem, atitude, porque ele foi ao encontro do Senhor. E quando ele viu que não seria visto, então ele se esforçou. A coragem dele deu forças a ele para que ele subisse numa árvore, para que o Senhor visse ele. E hoje eu te convido você a fazer a mesma coisa como Zaqueu. Suba na figueira. Qual é a sua figueira mais próxima? Que você pode subir e chegar até o Senhor. Porque Deus vai mudar a tua história. Amém? Que Deus abençoe e vos guarde. E que Ele resplandeça o rosto dele sobre mim e vocês e traga-nos a paz. E que o Senhor deixe essa palavra de Zaqueu cravada realmente na terra fértil do nosso coração. Aonde que sejais multiplicada 100 por 1. Aonde o Senhor vai fazer todo o derramar dele sobre mim e você. Amém? Uma ótima tarde, um bom trabalho. Meu amorzão Joaquim Rafael, a paz e a graça, te amo. Paz e a graça, Deus te abençoe, seu retorno para o trabalho. Fábio Mezenga, Deus abençoe, a paz e a graça seja sobre sua vida. Os demais que eu não consigo puxar para verificar, também desejo uma boa tarde, a paz e a graça, Deus abençoe. E que essa palavra de Zaqueu no livro de Lucas, capítulo 19, versículo do 1 até o versículo 10, que você possa meditar e culminar na palavra do Senhor. Amém? A paz e a graça, uma boa tarde e até amanhã, se Deus permitir.